Olá, meus alunos da Biologia. Hoje vamos dar início a mais uma sequência didática da nossa disciplina de Matemática Aplicada, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a introdução às funções. Hoje falamos nas aulas anteriores, né, sobre conjuntos, vamos para o segundo tópico da nossa disciplina. Vamos falar um pouco da definição de funções, domínio e contradomínio, função definida ou não definida em uma variável, variável dependente e independente, imagem, gráfico de uma função e operação entre as funções, que vai ser o conteúdo dessas nossas próximas aulas, ok? Então, vamos lá. Função é uma relação que associa cada elemento de um conjunto numérico a um único elemento de um outro conjunto numérico. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o primeiro conjuntozinho, né, o conjunto D, que vai estar relacionado a um conjunto C. Aqui, mais na frente, a gente vai ver as definições de funções. Vamos lá. Definição. Seja A e B subconjunto de R, onde esse R representa os números reais. Uma função f de A em B é uma regra que cada elemento de A faz correspondência a um único elemento de B. O conjunto de A é chamado de domínio de F e em denotação por DMF. Então, muitas vezes só DF aqui, ó. DFzinho, quer dizer o domínio da função. O conjunto B é chamado de contradomínio, ou campo de valores de F. Então, é uma relação onde o conjunto A, gente, vamos ver lá na frente, ele envia uma flecha para o conjunto B. E esse conjunto que envia é chamado de domínio, e o que recebe é chamado de contradomínio. Em determinadas situações, é o nosso próprio conjunto imagem. Podemos aqui as notações de função f de A em B, é uma notação x, então f de x, também é uma notação. Fzinho A seta em B é outra notação, x em y é igual a f de x. Aqui são notações de função. Pronto. Aqui a gente consegue perceber que é uma função, porque ó, cada elemento de A do domínio, aqui, ó, o domínio A, aqui, ó, cada elementozinho aqui está relacionado a um único elemento no contradomínio. Gente, eu não posso ter elemento do domínio que não esteja relacionado ao contradomínio. Mas no contradomínio, eu posso ter elementos que não recebem flecha. Nesse caso aqui, ó, eu tenho que esses três elementos aqui, ó, formam o conjunto imagem. Então, quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem é justamente os elementos que recebem uma correspondência do domínio. Então, do domínio não posso ter elementos que não estejam relacionados com o contradomínio. Mas no contradomínio pode ficar elementos sem se relacionar com o domínio, porque os elementos que estão relacionados é chamado de imagem. Certo? Então aqui, ó, A em B é função, pois todos os elementos do domínio estão relacionados com o contradomínio. Aqui, ó, não é função. Por que que não é função? Porque essa relação tem que ser única. E aqui a gente percebe que eu tenho um elemento que está mandando duas flechas para o contradomínio. Então, aqui significa dizer que esse elemento tem o quê? Duas imagens diferentes. Então, o que não pode ocorrer, cada elemento do domínio só pode ter apenas uma única imagem no contradomínio. Então, nesse caso aqui, ó, não é função. Aqui, ó, também não é função. Por quê? Porque eu tenho um elemento do domínio que não está se relacionando com o contradomínio. Então, não tem correspondência com o contradomínio. Então, nesse caso aqui, ó, também não se caracteriza função, pois tem um elemento do domínio que não tem correspondência com o contradomínio. Então, quais são as duas situações que não é função? Gente, quem determina se é função ou não é o domínio. Nesse caso, o que acontece? Eu não posso ter um elemento mandando duas flechas ou um elemento com duas imagens, não caracteriza a função, e eu não posso ter um elemento do domínio que não tem uma imagem. Então, são duas situações que eu garanto que não é função. As demais, tudo é função. Pronto. Função definida ou não definida em uma variável.
Se x está no domínio, dizemos que f é definido em x, ou que f de x existe. Se x não está no domínio, dizemos que f e não é definida, e x ou f de x não existe. Exemplo, para o intervalo fechado em 2 e aberto em mais infinito, eu tenho que f de x é igual a raiz quadrada de x menos 2. O domínio é um intervalo de 2 mais infinito. Podemos dizer que f é definido em x, pertencente ao intervalo fechado de 2 a mais infinito. E f é não definida em x, pertencente ao intervalo de menos infinito a 2. Por quê? Presta atenção, gente. Eu vou fazer aqui um rabisco rapidão. Se eu tenho aqui, f de x é igual a raiz quadrada de x menos 2. O que é que acontece? Acontece que x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque aqui não pode ser negativo, porque se x for, vamos supor aqui, vamos aqui resolver essa equação. Então, x tem que ser maior ou igual a 2, certo? Então, vamos supor que se x for 1. X for 1, vai ficar 1 menos 2 menos 1. A gente sabe que não existe raiz quadrada negativa. Então, existe uma condição para que o domínio exista. Então, nesse caso aqui, é um intervalo fechado, né? Já que aqui é uma inequação, né? Intervalo fechado de 2, porque é maior ou igual, e aberto o infinito, porque o infinito sempre é um intervalozinho aberto. Aí aqui ele diz que não faz parte do domínio. Quem? Números menores do que 2, que é 2 e menos infinito, porque qualquer valor menor do que 2 vai tornar essa raiz negativa. E nesse caso não existe a raiz quadrada. Então, a gente tem que definir o domínio da nossa função. Agora vamos observar qual é a variável dependente e qual é a variável independente. Seja f de a em b, ou x em y, né? E outra coisa, gente, notaçãozinha de função também. Aqui que muitas vezes os alunos têm essa confusão. Y, gente, pode ser escrita como f de x, porque aí eu tenho um par ordenado x e y no plano cartesiano, certo? Então, vamos lá. Seja x pertencente a A, domínio de f, onde esse A faz parte do domínio. E x é uma variável independente. Então, nesse caso, quando eu tenho f de x, vamos fazer aqui no caso, vamos botar assim, f de x é igual a 2x mais 1. Pronto. O que acontece? X é o valor independente. Por quê? Porque aqui eu posso escrever como sendo y é igual a 2x mais 1. Então, quem vai depender de quem? Y vai depender justamente de x para ter o seu valor. Então, nesse caso, a gente diz que x é a variável independente. X representa o número arbitrário do domínio, certo? Então, nesse caso, x é a variável independente. Y pertence a B, então quer dizer que é o contradomínio de F. Y é uma variável dependente, pois Y depende de X. Então, como eu coloquei ali, Y é igual a 2x mais 1. Então, dependendo do valor que eu atribuir para X, aí sim eu vou ter o valor para Y. Então, nesse caso, o X é independente e Y é o termo dependente, ok? Então, aqui só uma anotaçãozinha para, na hora das resoluções, não gerar dúvida. Vamos falar um pouco sobre a imagem. Seja f de A em B, dado x pertencente a A, o elemento é chamado o valor de f no ponto x, ou imagem de x por f. Então, gente, a imagem é justamente aquele elementozinho que recebe a flecha. Por que existe o contradomínio e o conjunto imagem? Porque o contradomínio são todos os elementos que estão lá, independente de estar relacionado com o domínio ou não. O conjunto imagem são todos os elementos que estão relacionados ao domínio. Então, são os elementos que recebem a flecha do domínio. Mas, em determinados casos, a gente vai ver lá na frente, quando a função é bijetora, o contradomínio é igual ao próprio conjunto imagem, ok? Mas nós vamos falar isso lá na frente. Então, quer dizer o quê? O conjunto de todos os valores assumido pela função é chamado de conjunto imagem de f. E é denotado por IMF. Então, quer dizer o conjunto imagem de f. O grafo de uma função, seja f uma função, o grafo de f é o conjunto de todos os pontos de x e f de x. Onde esse f de x aqui, gente, representa y. Lembra que eu disse para vocês, só questão de notação. Eu tenho aí, x, aí eu tenho f de x.
Muitas vezes essa notação causa dúvida, mas isso quer dizer que é x e y, justamente o par ordenado do plano cartesiano, que pertence ao domínio de f. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. F de x é igual a 2x ao quadrado, que isso aqui é a mesma coisa, ó, de y, que é igual a 2x ao quadrado. Então, o que acontece aqui? Está o nosso gráfico, né? A gente sabe aí que é uma função do segundo grau, que o gráfico é uma parábola e temos aqui os valores. Vou substituindo aqui, ó. Como x é independente, a gente atribui qualquer valor para x e o resultado é justamente o y, que é o valor dependente. Ok? Gente, pois na próxima aula a gente vai trabalhar a introdução ao gráfico, que foi só um exemplo. Vamos trabalhar também função injetora, sobrejetora e bijetora. E depois vamos começar a trabalhar as funções em si. Aqui é apenas uma parte de recapitulação para depois a gente entrar na função afim, na função quadrática, função exponencial, função logaritmo, ok? Então tenham todos um bom dia, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu?